O Gazeta News Entrevista deste sábado é muito especial. Nós conversamos com Nelson Williams, um grande advogado, proprietário do maior escritório da América Latina. Garoto pobre, nascido no Paraná, ele conquistou a capa da revista Forbes e ganhou destaque no mundo. É com ele que a gente vai conversar e entender como é que ele deu essa virada de chave na sua vida para se tornar um dos advogados mais importantes do Brasil. Muito obrigado, é uma honra estar aqui e sempre é um prazer retornar a Maceió. Nelson, você tem uma atividade jurídica intensa, você falava para a gente há pouco sobre como foi complicado o seu início no direito e, naturalmente, hoje você ocupa um espaço nesse mercado em toda a América Latina, foi isso que te projetou para sair como capa da Forbes. Gente, ele saiu como capa da revista Forbes, a revista que mostra as pessoas mais bem-sucedidas no mundo. E um brasileiro, oriundo do interior do Paraná, conquistou esse espaço com a sua atividade jurídica, né? Tem representação aí nos tribunais Brasil afora. Como falar disso em tão pouco tempo, ao mesmo tempo otimizando essa tua vida? Como é que deu essa guinada na tua vida? Eu acredito que é importante destacar, primeiro, a riqueza do nosso país. Né? Muitas vezes você vê pessoas com uma dose muito grande de pessimismo, mercado saturado, as coisas vão mal, tal. Eu sou um otimista por natureza. Eu prefiro sempre ver metade do copo cheio e não metade do copo vazio. E essas oportunidades, né, o Nelson Williams, no seu início de carreira, as enxergou. Uma delas foi a dimensão do nosso país. Nosso país é um país grande, com dimensões continentais. Quando eu já estava, né, eu tenho uma origem humilde, mas eu já estava, de certa maneira, bem encaminhado. Quando eu percebi uma coisa, um país com dimensões continentais não tinha nenhum escritório de advocacia que tinha filiais em todo o país. Você tinha grandes escritórios, como nós temos até hoje, grandes escritórios, que estão presentes em algumas capitais, mas não estão presentes no país todo. Eu enxerguei nisso uma oportunidade. Qual foi a minha primeira linha de raciocínio? Nós temos grandes empresas que estão presentes em todo o território nacional. Se nós tivermos um escritório presente em todo o território nacional, para essas empresas que estão presentes em todo o território nacional, principalmente para os seus diretores jurídicos, nós seremos extremamente valiosos, porque nós vamos dar um atendimento linear em todo o território. Então, essa foi a minha primeira visão nessa questão de expansão. Aí vieram, junto com essa ideia, os desafios. Porque o Brasil é um país grande, fala a mesma língua, nós falamos todos o português, mas há uma regionalidade, há cultura local. Eu vou citar aqui para vocês um exemplo, que para mim é um exemplo que especifica bem e exemplifica bem isso que eu estou falando. Em 2008, a mesma época que nós montamos nossa filial aqui em Maceió, nós montamos nosso escritório em Belo Horizonte. O que eu escutei? Em Minas você não entra. Por que você não entra? Porque o mineiro é muito bairrista. Mineiro só contrata advogado de Minas. Esta é a tendência. E aqueles que não contratam escritórios de Minas, e contratam de São Paulo, Rio de Janeiro ou de outro lugar, já tem escritório. Isso em 2008. Em 2016 eu fui agraciado com o título de cidadão mineiro. Como é que foi essa proeza? Quando você recebe um título, e aqui é importante porque muitos que me seguem nas redes sociais me veem perambulando pelo Brasil inteiro recebendo títulos. Eu, por exemplo, essa semana estou vindo do Piauí, onde eu recebi o título de cidadão piauiense. Né? O título, ele é um reconhecimento. Nós vivemos num país democrático. A Assembleia Legislativa, a Câmara dos Vereadores, ela representa a vontade do povo. Quando uma Assembleia Legislativa me reconhece com um título de cidadão, é o povo daquele lugar, daquele estado, reconhecendo que o Nelson não é um estrangeiro. O Nelson é um fraterno, o Nelson é um conterrâneo, o Nelson é dos nossos. E isso, para mim, é extremamente valioso, o reconhecimento da sociedade local, que eu não sou um estrangeiro.
Tem uma máxima que diz que em Roma devemos viver igual aos romanos. Então, se eu estou em Maceió, para mim é muito importante que a sociedade local me veja como alguém daqui. Se eu estou no Piauí, se eu estou no Amazonas, se eu estou no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul também foi outro lugar que teve a mesma peculiaridade. No Rio Grande do Sul você não entra, porque gaúcho só contrata também gaúcho, tem essa mesma linha. E eu tenho o título que equivale ao cidadão gaúcho, que é uma medalha. Eu recebi em 2019. Na época, o presidente da Assembleia era o Gabriel Souza, que hoje é o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, que me deu esse título. E para mim é muito importante que a sociedade local reconheça os escritórios da Nelson Williams como sendo inseridos naquela sociedade, porque nós advogamos para grandes empresas que têm atuação nacional, mas também atuamos para as empresas de todos os estados. Hoje são mais de 16 mil clientes, pessoa jurídica. Nós temos processos hoje em andamento em todas as comarcas do país, em razão da nossa assessoria também para os grandes bancos. Então, essa visão de querer expandir para todo o território nacional, exatamente fruto do tamanho do nosso país, da riqueza do nosso país, tá? E a visão estratégica de que a sociedade local não me visse como um estrangeiro, alguém que vem aqui, tira valores e leva embora. Não. Nós somos inseridos na sociedade, somos agregadores de valores. Então, isso foi, eu diria assim, a grande tacada. Chega para somar. Exatamente, é essa a visão. Nelson, diante da sua história, do seu crescimento profissional, da sua visão de empreendedor, a minha pergunta é muito voltada para isso, né? Hoje você tem uma linguagem que é muito voltada para a motivação. Há pouco tempo a gente conversava muito também sobre a sua característica de querer motivar, de mostrar aos jovens que estão começando agora os caminhos. Dentro das suas empresas, também há essa preocupação de absorver esses jovens, de orientar esses jovens que estão começando profissionalmente? Sim, nós temos vários programas dentro do escritório, nós temos um instituto, esse instituto foi fundado em 2017 pela Anne Williams, minha esposa, que ela é uma apaixonada, né, por essa área de não apenas filantropia, que eu não vou usar esse termo, porque não é isso, mas essa preocupação social, essa empatia pelo ser humano. E, em especial, pelo jovem. Porque o jovem, ele não é só o futuro da nação, ele é o presente já. E nós devemos ter essa preocupação. Então, a gente tem um trabalho muito voltado para esses jovens que estão se inserindo no mercado. É muito comum, essa semana, inclusive, eu não estava em São Paulo, né, porque estou fazendo essas visitas pelos estados do Nordeste. Eu vi uma postagem lá do escritório com um grupo de jovens que estavam visitando o escritório. Então, o trabalho continua sempre voltado o quê? A motivar, a incentivar. Palavras convencem, exemplos arrastam. E muitas vezes o próprio exemplo nosso serve de parâmetro para esses jovens, embora eu sempre destaque, cada um tem a sua realidade. Então você, muitas vezes, precisa ver. Eu, por exemplo, falo para aqueles jovens que procuram a matriz, né, em São Paulo, eu falo assim, olha, ser pobre em São Paulo é uma coisa, ser pobre em outros lugares é outra. Por quê? Porque quando você é pobre num grande centro, ainda que você seja de origem humilde, você tem um universo maior. Quando você é humilde numa cidade do interior, você tem um universo menor. E a vida é feita de parâmetros. Eu, por exemplo, posso dizer isso porque eu venho de uma cidade de 10 mil habitantes. Eu fui pobre numa cidade de 10 mil habitantes. O meu universo era extremamente restrito. Eu fui, ao longo da minha vida, fui aprendendo, fui conhecendo. E a vida é feita de parâmetros. Então, eu procuro hoje, principalmente com o advento das redes sociais, dar o máximo possível para as pessoas parâmetros. Sem ser soberbo, sem ter nenhum tipo de afetação, mas dar para as pessoas o parâmetro. Pois é, essa história, né, esses parâmetros que o Nelson está falando aqui, você pode ter acesso também não só na revista da Forbes, na entrevista, na reportagem, como também no livro, que já está com pré-venda, começando dia 19 de setembro, para o lançamento dia 19 de setembro, em São Paulo, na Bienal, aonde agora o título do livro é uma história, né? Loucura não, coragem. Então, pegando o título do livro, vou fazer uma provocação para você. Quando deixou de ser loucura, quando passou a ser coragem? Essa daqui é importante a gente... Para quem não conhece essa história, quando eu inicio minha carreira, as pessoas falavam assim, nossa, mas este Nelson Williams é muito louco.
É louco. Eu sempre fui hiperativo, né, e tal. E passado um tempo, quando as coisas começam a darem certo, nossa, como ele é corajoso, né? Mudou. Mudou. As atitudes eram as mesmas, mas de louco passei a ser corajoso. Por isso, loucura não, coragem, né? É importante aqui destacar isso. Na época da loucura ainda não tinha o resultado. Né? Não tinha o resultado. Depois aí começou Exatamente. a colher os frutos. E para completar, ele conta a rotina dele na rede social. E aí é loucura ou é coragem? Que você faz viagem, você vai para o Mediterrâneo... Tempo? Não, aqui eu vou falar para vocês... Você faz um registro diário quase. É um reality. É quase a gente vai estar lá, essa entrevista vai estar lá. Vai já, lógico. É praticamente um reality em tempo real. O que aconteceu? Em 2017, 2018, eu estava fazendo uma live com um conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte, professor da Faculdade de Direito de lá, e ele pegou e falou para mim assim: Nelson, a maioria de nossos alunos não querem seguir a carreira de advogado, querem ser funcionários públicos, querem prestar concurso, juiz, promotor ou alguma outra carreira pública, porque eles não veem na advocacia sucesso. Como assim não veem sucesso? Não, eles não têm um parâmetro assim, né, e tal. E ele fez esse comentário, e fez assim, não bate-papo mesmo, sabe? Eu falei, como não tem parâmetro? A advocacia não tem sucesso. A advocacia mudou minha vida. A minha vida foi transformada através da advocacia. Nós temos hoje vários outros empreendimentos, temos corretora de seguros, temos outras atividades, mas a advocacia é a minha vocação, é onde eu trabalho. E aqui é importante destacar que eu sempre tive uma visão muito simples e objetiva. O que é ser um advogado? Um advogado é um solucionador de problemas ou mitigador de danos. Quando alguém me procura, ou eu tenho a solução para o seu problema, ou tem problema que não há solução, vamos partir para a segunda etapa, mitigar o dano, diminuir o prejuízo. Então, eu sempre tive essa visão peculiar e eu percebia que o mercado não era assim. Então, nós fomos se desenvolvendo nessa linha, com essa visão e tal. E esse trabalho hoje, essa repercussão toda que você dá para a rede social, você dedica um tempo que é precioso. Voltando aqui, por que dessa história que eu contei do advogado? Quando ele fala, advogado não é uma referência, eu resolvi abrir minhas redes sociais. Porque até então minha rede social era bem modesta, era uma coisa bem fechada e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar para essas pessoas o que é um advogado e o que é um advogado realizado. Porque eu sou realizado com a advocacia. Aí eu começo um processo de abertura das redes gradativo até ser o que é hoje, que é praticamente um reality show. Quem me segue nas redes sabe. Então, foi um ato de coragem? Foi um ato de coragem. Por quê? Porque é uma exposição. Eu estava uma vez dando uma entrevista em São Paulo e me perguntaram assim, você não tem medo dessa exposição? Eu falei, gente do céu, todo dia de manhã eu faço um vídeo saindo, eu tenho uma quantidade enorme de seguranças. Essa quantidade enorme de segurança demonstra o medo que eu tenho, óbvio que eu tenho medo. E eu também, gradativamente, conforme essa exposição foi aumentando, eu tive que tomar cuidado com a minha segurança. Então, aí entra, eu lembro que eu sempre falo, 3 coisas definem o sucesso: coragem, resiliência e planejamento. Coragem é a primeira das virtudes, a que garantem as demais, já disse o filósofo. Resiliência, a capacidade de se reinventar, e planejamento. Você tem que planejar as coisas, administrar as coisas. Então, eu vou me expor na rede, eu preciso ter um planejamento, eu preciso administrar isso, porque realmente há uma exposição. E quando há uma exposição, isso envolve riscos. Então, eu procuro sempre que seja só um ato de coragem e não loucura. Muito bom. Agora, claro que quando a gente se arrisca, quando se lança, quando tenta, tem muito não, tem as quedas, tem os porta-vozes do apocalipse, né, de que tudo tá mal ali no entorno. Como é que você driblou todas essas pessoas, esses acontecimentos que aqui e acolá podem ter ocorrido na tua vida, falou, não, vou transpor, vou continuar e vou vencer, que é o principal? Marcos, é importante que você tocar nesse tema. Existem mais palavras para te desanimar do que para te animar. Na nossa vida existem mais fatos, talvez, para desistir do que para seguir em frente. Por quê? Porque a vida apresenta adversidades.
Eu sempre lidei com essa situação no início, muito mais. Eu via muito palavras de desincentivo, mercado saturado, o mercado está cheio de advogados, isso não vai dar certo, isso que você faz é loucura, tal. E eu procurei sempre com muita resiliência seguir em frente. Então é importante que todos que nos ouvem saibam que as adversidades fazem parte. Lógico que quando nós estamos passando por um momento difícil, e todos nós em algum momento passamos, aquilo parece que não tem fim. Tem até uma música, né, da MPB, né, a tristeza não tem, a alegria tem fim, e tristeza parece que não tem fim. E é importante você saber que isso faz parte, inclusive, da beleza da vida. Até os momentos difíceis fazem parte da beleza da existência. Então, é gostoso passar? Óbvio que não. Agora você não pode esmorecer, você não pode fraquejar. Ficar triste? Pode? Pode. Quem não fica triste quando alguém lhe fala uma palavra de incentivo, quando alguém lhe faz uma crítica que você acha que ela é injusta? Todos nós ficamos tristes, nós somos seres humanos, isso também faz parte. Quando eu era jovem, eu ouvia essas coisas, eu até hoje me lembro. Dava uma dor no peito. Aquilo machuca, fere, mas tem que seguir em frente, sem mimimi. Ali encontrou a coragem. A gente não ouve muito na força do ódio, né? Eu tô com raiva sangue agora, no olho. Que eu vou dar certo mesmo. Pois acho que foi muito nesse sempre nesse sentido, sem arrogância. Sem arrogância, com muita humildade, considerando sempre a humildade como verdade. Humildade e verdade, soberba, mentira. Se aquilo que você faz está dentro de uma verdade sobre si próprio, sobre o meio que te cerca, é humildade. Se aquilo que você faz é uma mentira sobre si próprio e sobre o meio que o cerca, é soberba, seja no que for. Eu não tenho dúvidas de que para você chegar onde chegou, e ainda pode chegar, que eu vejo que você não vai parar, né? O Nelson não está se aposentando, está avançando mais, você botou fé nas coisas. Mas e a fé do Nelson? O que é que você acredita na vida? Bom, eu tenho muita... O que é fé? Fé é crer naquilo que não vê. Eu sempre criei num futuro melhor. Eu sempre acreditei que fosse possível. Eu sou uma pessoa de um lar protestante, minha família, eles são do interior do Paraná. Meu pai, a origem é presbiteriana, eu cresci num lar cristão, né, muito envolto na religião, embora hoje eu não frequente nenhuma igreja. Mas naquela época, naquele meu contexto, eu cresci. E isso, lógico, influencia você. Eu sou uma pessoa que tenho fé em Deus, acredito em Deus, tenho fé que as coisas hão de melhorar. Como falei no início, eu sou um otimista por natureza. Quando me acontece algo negativo, a primeira coisa que me vem à cabeça é: está ruim, mas está bom. Ou no interior, como diziam os caipiras, está ruim, mas está bom. Eles falam assim, né? Vamos falar numa linguagem mais um português mais claro. Está ruim, mas está bom. Eu sempre vejo o lado positivo. Poderia ter sido pior. Aconteceu algo de ruim. Poxa, que pena, mas poderia ter sido pior. Então eu sou um otimista. Olha aí, que aula, né? Foi um prazer e está sendo um prazer imenso conhecê-lo e ter esse bate-papo aqui. Seja sempre bem-vindo ao Boletim Gazeta, a nossa Central Gazeta de Notícias. É tão bom, né, quando a gente recebe uma aula assim, de graça. Eu vou explorar mais sobre o livro, porque o livro tem tudo ou parte do que foi até aqui, Thaís, e deverá, obviamente, causar uma repercussão. Somente depois dessa matéria da Forbes aí, que ganhou repercussão também na sua área. Eu tenho essa curiosidade para falar mais do livro. Como é que os colegas... cara, o alemão lá da faculdade, tá lá na Forbes, e aí? Bom, vamos lá. A grande maioria aplaude. O importante é destacar isso. E tem uma parcela que critica, muitas vezes até sem conhecer, sabe, sem conhecer, critica o personagem, e críticas fazem parte. Eu sou uma pessoa democrática, aceito opiniões divergentes. Você tem que entender que faz parte também isso. Você é o Nelson Rodrigues, o meu xará, porque o meu nome é Nelson Williams Fratoni Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues, o jornalista, o dramaturgo, ele dizia que toda unanimidade é burra.
Então, ninguém é... Já definiu. Ninguém é unânime. Então, as críticas existem. O advogado ostentação, já ouvi isso. O advogado ostentação, nunca ostentei no sentido de querer ofender alguém. Aí existe um problema que é importante destacar. O que eu mostro no meu dia a dia? O Nelson ostenta. Eu mostro o meu dia a dia. Eu não faço com finalidade de ostentar nada. Eu não faço com finalidade de ofender alguém. Eu mostro meu dia a dia. Aí uns, não, isso é ostentação. Não, é outra crítica que eu recebia muito, né, antes ao Dr. Nelson, ele não é um advogado, ele é um marqueteiro. O marketing tá em todo mundo. Outra. Nelson Williams não é um advogado, é um vendedor. Eu acho que o Nelson Williams é um advogado, marqueteiro, vendedor. Porque, veja bem, quando você faz uma tese jurídica e apresenta perante o judiciário, você está vendendo uma ideia com base em conceitos pré-estabelecidos do nosso ordenamento jurídico. É uma venda de ideias, não deixa de ser. Claro. Então, a questão, o livro, por exemplo, o livro é voltado para comunicação e marketing para advogados e não advogados. Eu até faço aqui uma brincadeira, eu escrevi só metade do livro, se gostarem eu escrevo outra metade. Porque a primeira metade do livro eu coloco de maneira, a maneira como eu trabalhei comunicação e marketing dentro da nossa estrutura. Então ali eu vou discorrendo a respeito disso. A segunda parte do livro é escrito pelo Irã Baroli, que é diretor da Folha de São Paulo e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E na segunda parte, também com a mesma linguagem, ele discorre sobre a primeira parte, o que o Nelson fez de maneira intuitiva, que eu não tenho formação em comunicação e marketing, de maneira intuitiva, e qual é esse conceito na parte técnica da matéria. Então é muito gostoso e eu acredito que será enriquecedor não apenas para os advogados, mas para os profissionais em geral que estão iniciando uma carreira. Porque o Chacrinha, o velho guerreiro, já dizia, quem não se comunica... Se trumbica. Se trumbica. A comunicação é vital. Ele sabia que o Chacrinha é do meu tempo. É do nosso tempo, teu e meu. Teu e nosso. Tá? Então quem não se comunica, se trumbica. É necessário comunicação. É necessário marketing. Porque ainda que a advocacia seja uma atividade tradicional, muito nobre, tal, ela é uma atividade de uma prestação de serviços. E de comunicação diária. E é uma prestação de serviços que precisa ser, de certa maneira, oferecida. O que me adianta eu ter uma estrutura, como no caso a Nelson Williams, uma mega estrutura, se eu não tiver... Eu tenho os melhores profissionais e eu não tiver clientes. De nada me adianta. É vital para qualquer atividade o cliente. Nós fazemos, na verdade, todo um trabalho que é desenvolvido para um cliente. E eu preciso comunicar isso. Eu preciso fazer o marketing disso. E não tem nada de pejorativo. Pelo contrário. Hoje, lógico, nós temos uma abertura muito maior. Mas quando eu iniciei... Porque lembre, esse Nelson é marqueteiro, Nelson vendedor, desde o início. Desde o início. Era pedrada de todo quanto era lado. Mas você tem preocupação? Eu tenho preocupação em errar o tom, né? E aí eu diria que é uma linha muito tênue, que eu procuro sempre trabalhar dentro. E quando passei da medida, eu não tenho problema algum em voltar atrás. Eu pego aquela máxima do Juscelino Kubitschek, né? Eu não tenho compromisso com o erro. Volto atrás quantas vezes forem necessárias. Então eu não tenho compromisso. E quando você arrisca, você corre o risco, sim, de errar o tom. Agora, você tem que ter humildade para reconhecer, eu errei o tom e volto. Então, eu sempre fui, aí entra de novo, coragem, a primeira das virtudes é que garantem as demais. Muitas vezes eu vejo jovens muito com, sem medir a palavra, muito covarde. Jovens covardes, que têm medo de arriscar. Aí, não pode. É necessário que você arrisque. Agora, faça isso com planejamento, com organização e, caso erre, tenha humildade de reconhecer que errou e volte atrás e corrija. Que tem uma coisa que os jovens têm de sobra, é tempo para corrigir. Porque eles têm mais tempo que nós. Eu, por exemplo, na atual conjuntura, eu tenho menos tempo se errar. E a depender do erro, eu não teria tempo de corrigi-lo. Então é importante destacar isso.
Um detalhe importante para você que está acompanhando essa entrevista é que o Nelson Williams é especializado também nessa questão da área tributária. E o país vive uma nova dimensão com a aprovação da reforma tributária. Você já tem um posicionamento claro, Nelson? Acertamos, erramos, a reforma veio realmente para mudar a realidade para melhor, precisa ajustar, o que é que você avalia? Eu vou falar uma colocação que eu ouvi essa semana. Um advogado tributarista falou para mim assim, doutor Nelson, a Constituição de 1988 foi a mãe dos advogados tributaristas. A reforma tributária é o pai. Que é óbvio que vai dar um questionamento muito grande, vai precisar de ajustes. E, na minha percepção, a reforma tributária ela é necessária. Por quê? Porque você tem quem ganha menos pagando mais. Proporcionalmente, quem ganha menos paga mais. E isso é uma distorção que realmente gera uma injustiça. E todo advogado deve buscar a justiça. Agora, da forma como está feita, na minha percepção, há uma busca de arrecadação com uma preocupação pequena em corte de gastos. É uma busca desenfreada, uma fúria avassaladora de arrecadar, uma fúria arrecadatória. Temos que tomar cuidado. Porque eu vi a semana passada, estava lendo uns artigos que já estão falando em aumento daquilo que foi proposto originalmente, porque alguns setores com um lobby mais forte que outros conseguiram emplacar determinados benefícios que onerou uma enorme gama de outros setores. Isso é justiça tributária? Não é justiça tributária. Isso vai acabar gerando questionamentos judiciais? Óbvio que vai gerar questionamentos judiciais. E é legítimo isso, ninguém deve aceitar injustiças sem buscar o auxílio do judiciário. Então, acredito que a reforma é necessária, momento oportuno, porém precisamos ajustar distorções. Para quê? Para que a reforma atinja seu objetivo, trazer justiça tributária para todos, de uma maneira equânime. Então, essa é a minha opinião. Agora sim a gente consegue se despedir, né? Porque é difícil até terminar esse bate-papo. Mas, Nelson, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu vou deixar até esse último espaço aqui para que você possa passar uma mensagem, a mensagem que vier na cabeça, que você tiver. E diz a rede social, né? Porque já tem gente. Por favor, manda ele dizer a rede. Bom, eu vou começar pelas redes sociais. @Nelson Williams com um L só, ANS. Nelson Williams. Essas são as minhas redes sociais. Com relação à mensagem que eu tenho para passar, é uma mensagem de otimismo. Acreditem, é possível, é viável, com certeza, se com uma boa dose de coragem, resiliência e planejamento, não tem erro. Olha aí. Melhor jeito de terminar o Boletim Gazeta. A minha avó dizia, se cair, levante. Ele está dizendo em outras palavras, mas é isso aí. Se cair, levante em bom e claro português. E vai embora. Nelson, obrigado pela tua presença. Quando vier a Alagoas, passa para cá para conversar com a gente sempre. Acho que vale a pena, é uma fala de estímulo, né? Ajuda a dar aquele empurrão na hora certa e foi o que a gente conseguiu hoje. Fiquem com o melhor da programação aqui na Gazeta News.